Hello, students! Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabiano, passando para nós iniciarmos a nossa segunda aula de língua inglesa aqui pelo WhatsApp, através das nossas mídias digitais, aqui no 7º ano do Araponha Meireles. Pessoal, espero que vocês estejam bem e eu já vou até ligar o meu cronômetro aqui para que esse nosso videozinho não fique muito grande. Atenção! Essa é a nossa segunda aula de língua inglesa aqui no 7º ano. E você se recorda que na primeira aula nós não fizemos atividade escrita, pois eu pedi para que vocês falassem e escrevessem um relato sobre como havia sido as suas férias. Lembram disso? E então eu te falei que o nosso conteúdo nesse primeiro momento de estudos seria o estudo da língua inglesa através da compreensão dos verbos, ou seja, entendermos como é que os verbinhos, você sabe o que são os verbos, não sabe? Como é que esses verbinhos se comportam no nosso estudo de língua inglesa, pois vamos estudar eles no Simple Past, o tempo passado, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos avançar um pouquinho nessa compreensão. Eu vou colocar uns anexos para a gente compreender depois, fazer as leituras, tá bom? E no final da aula de hoje eu vou postar também um exercíciozinho para a gente já praticar, ok? Então, qual que é o nosso objetivo da aula de hoje? É construir um repertório lexical. Professor, o que é lexical? Lexical, léxico, é todo o conhecimento da língua que você adquire. Tudo que você sabe da língua, tudo que tem a ver com a língua, nesse caso aqui a língua inglesa, e você adquire, faz parte do seu repertório lexical, do seu vocabulário, tá bom? Então hoje nós vamos construir, nós vamos conhecer e aprender esse repertório lexical. Nós vamos aprender então esse repertório sobre o quê? Sobre os verbos regulares e irregulares no passado, no Simple Past, ok? Professor, beleza, eu sei que o passado, o tempo passado, é quando eu utilizo o verbo para expressar uma ação que já aconteceu, certo? Isso é o Simple Past, não é? Sim, exatamente. Quando você diz, por exemplo, João comeu o bolo. A ação praticada por João de comer foi realizada no passado. Ele comeu. Isso ficou lá no passado, ok? Só que também nós vamos aprendermos um pouquinho mais sobre esse Simple Past, como é que esses verbinhos se flexionam para expressar esse passado simples, mas nós vamos conhecer também o que são verbos regulares e o que são verbos irregulares. Você pode estar se perguntando agora, professor, tudo isso em uma única aula? Não, claro que não, nós aprenderemos isso de forma gradativa, tá bom? Então hoje o nosso objetivo é esse. Então, nós vamos, nesse meu vídeo aqui, eu vou tentar ser o mais claro possível para explicar para você da forma que você entenda. E primeiro nós perguntamos, mas o que é Simple Past? O que é o passado simples? Atenção, antes da gente saber o que é esse passado simples, nós temos que saber o que é a forma infinitiva. Forma infinitiva dos verbos. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para você, nós vamos estudar os verbinhos lá no Simple Past, no passado simples. Nós vamos pegar eles na forma infinitiva e levar para o passado simples. Mas, professor, o que é a forma infinitiva? Pessoal, atenção. A forma infinitiva dos verbos é quando eles não possuem nenhuma flexão. Quando as palavrinhas que representam os verbos, elas não foram moldadas, elas não foram flexionadas, elas não mudaram a sua escrita para atender nenhuma exigência de tempo, de pessoa, de modo, eles estão da forma natural, tá bom? Olha aqui os exemplos. O verbo jogar, jogar, to play, correr, to run, sorrir, to smile, dançar, to dance, comer, to eat, dormir, to sleep. Perceba que da forma com que esses verbinhos estão aqui, na forma infinitiva, eles não estão expressando nem tempo, nem pessoa. Quem jogar? Não tem como saber quem jogar. Quando jogar? Não se sabe, porque ele está na forma infinitiva, tá bom? E nós vamos aprender que esses verbos na forma infinitiva, eles se flexionam
em passado, presente, futuro, em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, tá bom? E etc. Então, observe aqui, antes de nós seguirmos com a explicação, eu gostaria que você observasse que o inglês, a forma infinitiva do inglês, é um pouquinho diferente da forma infinitiva do português. Perceba que as formas infinitivas do português, os verbinhos quase todos terminarão com R, tá vendo? Jogar, correr, sorrir, dançar, comer, dormir, tá vendo? Já para você saber que um verbo está na forma infinitiva em inglês, você tem que prestar atenção nessa palavrinha, o to. Todas as vezes que o verbinho for acompanhado da palavrinha to, significa que ele não foi flexionado, ele está na forma infinitiva, tá bom? Então, por exemplo, correr, to run, jogar, to play, ok? Tudo isso é a nossa forma infinitiva, é a maneira que nós temos para expressar, para mostrar que o verbo não sofreu nenhuma alteração, ok? Agora, então, vamos passar para a compreensão desses verbos no passado, no simple past, ok? O que é, então, o simple past? O que é o passado simples? Vocês já sabem disso. O simple past também pode ser chamado de past simple. E é usado para quê? Para indicar ações que começaram e terminaram aonde? No passado. Lembra do exemplo que eu citei? João comeu o bolo. A ação praticada por João de comer foi realizada no passado. Olha aqui os exemplos. As crianças jogaram futebol. Quando as crianças jogaram futebol? Lá no passado. O verbo jogar aqui está flexionado no simple past. The children played football. Ok? The children played football. Outro exemplo. O cachorro comeu os biscoitos. Olha aqui de novo o exemplo do verbo comer. Lembra que o verbo comer, quando ele está aqui, ele está na sua forma infinitiva. Ele não foi flexionado. Mas aqui ele já está flexionado no tempo passado. Simple past. Ok? Olha aqui a tradução. The dog ate the cookies. Ok? Atenção, você já deve estar se perguntando, professor, aqui, quando você mostrou os verbos na forma infinitiva, o verbozinho comer, por exemplo, ele está escrito de um jeito, e aqui, quando ele foi para o tempo passado, ele está escrito de outra. Observem aqui, tá? Exatamente, é isso que nós vamos descobrir hoje. A forma que esses verbos assumem quando eles são colocados no simple past, no passado, tá bom? Então, pessoal, já sabemos então que simple past, passado simples, é quando os verbinhos são colocados, expressam ação lá no passado, que já aconteceu, ok? Maravilha, então já sei que os verbos no simple past, no passado simples, eles vão expressar algo que já aconteceu, mas agora nós temos que saber também que existem dois tipos de verbos, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. E qual que é a diferença entre eles, professor? É isso que nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Eu vou colocar um videozinho hoje para a gente já compreender um pouquinho sobre isso, mas nas próximas aulas nós vamos continuar, tá bom?